Bom, Sabino, sobre essa relação dos nossos ouvintes e clientes da Sabesp, nós ontem encaminhamos 47 endereços. Nome da rua, número, do jeito que eles pediram. Você está preparado para a resposta? Vamos lá, tô sentado. A Sabesp informa que o abastecimento nos bairros e endereços informados está ocorrendo normalmente. Para situações pontuais, é necessário informar o endereço completo com o nome da rua e numeração do imóvel, como nós fizemos. Uma equipe verifica em loco as ocorrências registradas nos canais de atendimento. As solicitações podem ser feitas pelo telefone 0800 055 0195 ou também pelo WhatsApp, mensagem de texto ou pela agência virtual da Sabesp. Sabesp esclarece que realiza na região metropolitana de São Paulo, desde a década de 90, a gestão de demanda noturna de forma rotineira. A prática é adotada internacionalmente e recomendada pela Comissão Europeia. Quando há menos consumo, reduz-se a pressão nas redes a fim de evitar perdas por vazamentos e rompimentos, o que representa também menos desperdício, menos manutenção e menos interferências nas vias. Quando o uso é retomado, a pressão é reajustada. Primeiro, não está sendo reduzida a pressão na casa dos nossos ouvintes. A água está sendo cortada em determinados momentos. Estão sem água. Né? Estão sem água. Primeiro reduz a pressão e depois cortam a água. E segundo, a Sabesp aqui, depois da gente encaminhar 47 endereços, me parece que está chamando nossos ouvintes de mentiroso, né? São mentirosos, Sabino. Porque, não, tá normal. Ué, a gente acabou de passar aqui 47 reclamações. E a resposta é de que tá tudo normal aqui na cidade de São Paulo, viu? Bom, vamos lá. Primeiro, ontem nós mandávamos alguns recados lá para a Sabesp, e num deles, uma obra na rua Oscar Monteiro de Barros, a resposta foi o seguinte: não, a obra está finalizando. Finaliza no final de fevereiro. Então não está finalizando. Né? A nota que desmente a nota. Esse é um aspecto. Segundo, ontem, quando nós pedimos para que eles nos informassem o que estava acontecendo, com tantos e tantos e tantos e tantos ouvintes mandando mensagem para a gente aqui, eles falaram, não, só vamos responder se tiver endereço exato e aí a gente vai tentar levantar o que aconteceu. Aí a gente fez isso. Mandamos 47 endereços exatos de ouvintes que nos informaram aqui para a Sabesp se posicionar. Podia até ter respondido, olha, para hoje nós não vamos conseguir, a gente responde daqui a 5 dias, 3 dias, uma semana que seja. Mas não, a Sabesp optou por mandar uma nota dizendo exatamente o seguinte, precisa mandar o endereço completo que a gente tinha acabado de mandar, ou seja, a information. Foi por isso que a gente pediu uma entrevista com um porta-voz. Quando uma empresa tem algum problema e não quer botar porta-voz para falar, é porque o problema existe mesmo. Fica mandando nota. A nota não responde a pergunta que a gente fez e com a nota a gente não tem condição de fazer a repergunta. E aí, no final, faz uma explicação do tal do gerenciamento, gestão de fornecimento noturno, que é uma questão técnica e que cairia muito bem uma explicação da Sabesp, que tem obrigação de explicar. Tem obrigação, porque a gente paga imposto. Você tem obrigação de explicar o que é essa tal gestão de fornecimento noturno. O que a gente sabe só são os que os nossos ouvintes estão dizendo. E está registrado aqui, são dezenas de ouvintes dizendo que das 8 da noite às 6 da manhã vai diminuindo a pressão e a água some das torneiras. Então fica ainda a bola com a Sabesp. Insistindo, nós estamos aqui. Como a gente não desiste do assunto aqui no Manhã Bandeirantes, então, Sabesp, vocês vão ouvir bastante a gente nos próximos dias até chegar um porta-voz e nos explicar o que está acontecendo. Num baita esforço, viu, Sabino, ontem para separar todos esses endereços da Ana Galiano, do Diogo Braga, agradecer também a eles que estão aqui junto com a gente nessa luta pelos nossos ouvintes, que talvez possam até entrar com um processo contra a Sabesp, buscar as medidas cabíveis, como gostam de dizer, em relação a isso. E por isso, nós estamos em contato com o Arthur Rolo, que é advogado, especialista em direito do consumidor e ex-secretário nacional do consumidor. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vitor. Bom dia, Marco Antônio. Um prazer falar com vocês. Doutor, eu queria começar perguntando justamente isso. Dá para entrar com um processo em um caso como esse?
O senhor acompanhou aqui todo o caso dos nossos ouvintes que acabamos de explicar. Dá para entrar com processo, sim, em situações mais extremas. Essa redução da pressão, eu vi que eles falaram na tal da gestão noturna, mas quando deixa de entrar água na tubulação da casa de determinadas pessoas, pode acontecer também uma ruptura interna na casa. Isso pode gerar danos internos. Então, em casos mais extremos, em que essa gestão noturna da Sabesp mal feita acaba gerando danos para consumidores, é caso sim de processo judicial. Em relação a simplesmente o não fornecimento, em tese caberia o que a gente chama de ação de obrigação de fazer, uma ação para obrigar a Sabesp a fornecer água, mas isso seria melhor se fosse feito dentro do que a gente chama de ação coletiva, por exemplo, uma ação proposta pelo Ministério Público, uma ação proposta por alguma entidade de defesa do consumidor. Então, indo para os encaminhamentos práticos, que é o que vocês me pedem, nós temos no estado de São Paulo uma agência reguladora que é a Arcesp, e o endereço é www.arcesp.sp.gov.br. Essa agência, a Arcesp, ela tem por dever fiscalizar a atuação da Sabesp. E a atuação tanto em relação à continuidade do serviço público essencial, que água é um serviço público essencial, ficar sem água fere a dignidade das pessoas, não é todo mundo que tem uma caixa d'água grande que possa resolver esse problema aí com as dimensões da caixa d'água, isso afeta sobretudo a população mais carente. Então, reclamar na Arcesp, entra lá no site da Arcesp, faz uma reclamação. E outra sugestão, também tem o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral de Justiça, dá para entrar no site do Ministério Público de São Paulo e, assim como os ouvintes estão fazendo reclamações aí para a Rádio Bandeirantes, que está tentando intermediar uma solução sem nenhuma boa vontade da Sabesp, o Ministério Público, por exemplo, pode entrar com essa ação coletiva para obrigar a Sabesp a manter a continuidade do serviço público, que é constitucional. Está lá no artigo 37 que os serviços públicos têm que ser adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Então, tem que ser um serviço contínuo. E no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que esses serviços públicos eles têm que ser também eficientes, o consumidor paga por isso, tem que receber um serviço bem feito. O doutor Rolo, mais claro impossível, né? Sua explicação foi claríssima. Enquanto eu converso com o senhor aqui, eu estou vendo a nossa Ana Galeano aqui, que fica recolhendo todas as informações e as ligações dos nossos ouvintes, quase não dando conta. Isso, Ana, tá difícil aí, de tanta ligação que tem de gente falando que falta água? Bom dia, Sabino. Exatamente. Desde ontem a gente recebe essas reclamações. As 47 mensagens e endereços que enviamos para a Sabesp foram só a ponta do iceberg, aparentemente, porque muitos ouvintes continuam relatando a mesma situação. Falta Hoje também. água. Hoje também. Pois é, doutor Rolo, eu fico pensando, é óbvio que essas pessoas, o senhor explicou bem, é óbvio que essas pessoas não vão conseguir se juntar para uma ação e a ação ficaria muito mais relevante na medida que o Ministério Público assumisse essa responsabilidade. Eu vejo o Ministério Público preocupado com tantas coisas no mundo político, mas de fato, agora que ele precisa se preocupar com uma questão do dia a dia, do conforto das pessoas, né, que não estão recebendo aquilo que elas contrataram, exatamente qual é o papel do Ministério Público. Se chegar a reclamação, o Ministério Público tem que abrir pelo menos uma investigação. Como é que é isso? Com certeza, abrir uma investigação, o Ministério Público tem o poder, mas vamos, Sabino, vocês estão falando, vocês têm o grupo Bandeirantes de Comunicação por trás, vocês estão pedindo informação para a Sabesp não está dando informação para vocês. Não. Aí vem aquela mensagem padrão, manda mensagem por WhatsApp, manda e-mail, manda sinal de fumaça. Se eles não estão respondendo para vocês, eles não vão responder muito mais para os ouvintes diretamente, que são umas formiguinhas nesse contexto todo. Onde entra o Ministério Público? O Ministério Público tem o poder de requisitar informações, de requisitar
laudos técnicos falando, olha, vocês estão falando aí que é gestão noturna, me demonstra tecnicamente, coloca aí os seus engenheiros para demonstrar, por exemplo, que no Sacomã, lá na Vila Monumento, não está tendo interrupção do fornecimento de água entre as 8 e as 6 da manhã, às 8 da noite às 6 da manhã. Eles vão ter que demonstrar, a Sabesp vai ter que dar a informação. Se não der informação para o Ministério Público entra com a ação e tem a possibilidade, inclusive, de responsabilizar pessoalmente os dirigentes da Sabesp. Infelizmente, a gente viu aí quantas pessoas estão tendo problemas com a Enel, a gente tem visto o Sabesp aí também ficar sem água, não dá, isso afeta a dignidade das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres. Eu concordo com você, Sabino, tem que ir atrás de políticos, sim, político que faz coisa errada, mas tem que ir atrás dessas concessionárias, não dá. Todo dia a gente ouve falar da Enel, e aí vem falar, não, privatização resolve o problema. Se resolver esse problema, a gente não estava sofrendo do jeito que está sofrendo com a Enel, que presta um serviço de qualidade em outros lugares do mundo, e aqui presta um serviço medíocre. E aqui em São Paulo nem foi privatizado ainda é do governo, o governo é o principal acionista. Agora, doutor Rolo, só para encerrar de minha parte, qual é a área do Ministério Público? Existe uma procuradoria especial, uma coordenadoria de defesa do consumidor, alguma área dessa dentro do Ministério Público? Tem uma promotoria especializada em defesa do consumidor, sim, Sabino, e tem também aí uma área referente lá a serviços públicos. Então, tem a parte ligada aos serviços públicos e a Promotoria de Defesa do Consumidor. Mas é fácil, é só entrar no site da Procuradoria-Geral de Justiça, jogar lá no Google Ministério Público do Estado de São Paulo, tem lá. Entre em contato com o e-mail, manda e-mail, em vez de ficar tentando ser ouvido pela Sabesp, que ela não está ouvindo ninguém, manda lá para o Ministério Público todas essas reclamações, inclusive vocês, viu? Lógico. Vocês podem também direcionar essas reclamações para a Promotoria de Defesa do Consumidor, falando, chegou essa reclamação, a gente está dando encaminhamento aí para o Ministério Público tomar providência. Com certeza eles vão tomar providência e não vão deixar isso para lá, não. Até via lei de acesso à informação para saber se efetivamente está faltando água nas torneiras ou não. Então, e nossa produção, viu, Lupato, já está ligando para o Ministério Público, Se possível, a gente vai botar hoje. Se não for possível, nós vamos botar amanhã alguém do Ministério Público para falar com a gente aqui que providências vão ser tomadas. E muitos ouvintes vão mandando aqui mensagens, porque além disso, mesmo que seja um racionamento que, segundo a Sabesp, é indicado pela Comissão Europeia, que deve acontecer, precisa ter um aviso, né, de que isso está acontecendo, imagino eu. Uma ouvinte acabou de mandar aqui pra gente, inclusive, a foto da conta dela de água, que não tem aviso nenhum, fala que a leitura está acontecendo normalmente, que a distribuição também está acontecendo normalmente, e ela mandou um vídeo, a Valéria mandou aqui um vídeo, 7 horas da manhã de hoje, ela não tinha água na casa dela. Ela abriu aqui uma torneira e olha, o barulho e sem água nenhuma. Dá até pra ouvir o barulhinho você no rádio, olha lá. E a gente está acompanhando esse vídeo também no YouTube da Rádio Bandeirantes. A Valéria já tinha reclamado ontem, é um caso um pouquinho mais individualizado, mas que alguns ouvintes encaminharam, Dr. Rolo, que é o seguinte: além da água acabar no período noturno, também acontece o seguinte, o relógio continua funcionando, então a conta de água está ficando mais cara enquanto a água está sendo cortada por boas horas do dia. Nesse caso, o processo é diferente, como é mais individualizado, dá para entrar sozinho, porque também é uma questão de valor da conta? É um pouco diferente, Lupato, porque realmente isso gera prejuízos individuais, mas esses prejuízos individuais, se a gente for colocar na ponta do lápis, não dá um valor considerável para entrar no judiciário. Por isso que a empresa acaba lucrando, entrar na tubulação, o ar acaba girando. Eles dizem que não, eles dizem que o ar não gira o medidor, mas tem especialistas que dizem o contrário. Então, deveria haver, com certeza, um abatimento desse período em que o ar entra na tubulação, mas
Falaram aí da gestão noturna, que isso é prática europeia e tudo. Na Europa não falta água desse jeito. Uma coisa é diminuir a pressão, isso o meu condomínio faz também. O condomínio, às vezes, diminui a pressão, você abre a água da torneira, não vem com tanta pressão, mas a água vem. Diminuir pressão é diferente de não ter água na torneira, como a gente tem visto. Então, essa desculpa técnica é esfarrapada porque não se comprova na prática, porque é um serviço essencial que deveria ser contínuo. Isso é um dever constitucional e que não está sendo cumprido. Doutor Arthur Rolo, especialista em direito do consumidor, muito obrigado pelas suas explicações tão claras aí e, óbvio, nós vamos continuar no assunto e, eventualmente, fazer contato com o senhor novamente. Bom dia para o senhor. Obrigado, doutor. Bom dia, obrigado, Lupato, obrigado, Sabino, e podem ir atrás do Ministério Público, que o Ministério Público, com certeza, vai dar uma satisfação, uma resposta para a população. Já estamos indo, com certeza. E traz um copo d'água aqui para Ana Galeano, por favor, que ela não está dando conta de tanto ouvinte que está ligando aqui. Tá na velocidade máxima aqui a Ana Galeano, que tá realmente aqui trabalhando e muito, viu? Porque tem ouvinte que manda escrito, tem ouvinte que manda áudio, ela tá separando tudo, porque talvez hoje a gente mande mais alguns 50 endereços, né, Sabino, para a Sabesp. Bom,